neste canal Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal. Alô amigos, alô amigas, aqui é o Arsênio Tardivo iniciando mais um vídeo neste canal. É o Arsênio Tardivo e você entrando no ar. Quero agradecer a todos, porque nós estamos chegando ao vídeo de número 107. Graças a Deus, desde janeiro, com o apoio do Abner, do Dr. Indalécio, nós estamos completando já, chegando ao vídeo, eu gosto de citar o número do vídeo, que é o de 107, esse daqui. E estamos aí, quero agradecer a você que está na nossa sintonia, no Brasil, em qualquer país do mundo, onde você estiver, não importa, coloque aí na sua Smart TV, no seu notebook, no seu celular, peça para as outras pessoas da sua família nos acompanharem, assistirem o vídeo completo, porque vale a pena. E estou aqui com meu amigão, Abner, na técnica, né, fazendo a produção, e Dr. Indalécio Riba, meu companheirão de trabalho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Arsênio. Mais uma vez, uma satisfação imensa estar aqui com você, com o Abner, e juntos aqui podemos levar informações para os seus seguidores. É interessante, Arsênio, aproveitar esse momento já para te falar um pouquinho sobre a profissão do corretor de imóveis. Né? Nesse mês de agosto, dia 27, foi o dia do corretor de imóveis. E você, Arsênio, como um corretor de imóveis, o que você pode dizer desse dia? Olha, doutor, é um prazer muito grande falar do Dia do Corretor de Imóveis. Primeiro eu vou falar do Dia do Corretor, que foi promulgada, a lei foi promulgada no dia 27 de agosto de 1962, pelo então deputado Ulisses Guimarães, falecido, né? Ulisses Guimarães. Grande deputado, ficou na história. Foi instaurado como o Dia do Corretor, o dia 27 de agosto, em promulgação da lei número 4.116. Poucas pessoas lembram disso daí, sabem dessa história, mas foi no ano de 62 que o corretor de imóveis passou a ser uma profissão. E foi regulamentada por lei. E graças a Deus nós temos o Crescisp, que é o nosso Cresce, que homenageou os corretores esse mês de agosto. No dia 27 foi o nosso dia. Parabéns. Interessante. Sendo corretor de imóveis, Arsênio, então uma pergunta que não quer calar, né? Qual foi a inspiração? O que te motivou a ser um corretor de imóveis? Olha, foi do nada. Eu tinha perdido um cargo de locutor de cerimonial na prefeitura. Eu tinha sido exonerado, porque eu era apadrinhado, não era concursado. Cargo de comissão, né? Era de comissão, exatamente. E naquele tempo, o que aconteceu? Eu já mexia com eventos. Eu fui formado radialista. E também fazia inaugurações de lojas. Então eu tinha uma longa experiência em vendas. Aí o meu cunhado, que hoje mora lá no Carmela, falou: Arsênio, você está sem serviço, você foi exonerado da prefeitura, por que você não vai trabalhar de corretor de imóveis? Porque você tem experiência em vendas e conhece muita gente. Eu falei, eu vou pensar nisso. Aí eu fui para lá, final de julho, no ano de 2009. Aí eu comecei a trabalhar e o que me inspirou? Eu comecei a trabalhar e assim foi uma coisa tão assim, no mês de agosto daquele ano, de 2009, eu não fiz nenhuma venda. Mas quando caiu setembro, outubro e novembro, em 3 meses, numa imobiliária de uma pessoa da família, eu vendi 13 imóveis. Parece que é até uma história que... Interessante. Né? Eu vendi 13 imóveis. Falei, opa, peraí, essa é a profissão que eu quero ter. E como naquele período lá, eu fiquei eu vou até citar o nome, foi na Carina Imóveis. Naquele tempo era outro proprietário. E foi um incentivo do meu cunhado, Assis, né? Que eu quero mandar um grande abraço, Assis Ferreira, lá de Vila Carmela. Ele falou, vamos trabalhar na região de Bom Sucesso e Vila Carmela, porque lá tem muitos imóveis à venda. Naquele tempo o plano Minha Casa Minha Vida estava no auge. Então, o que aconteceu? Eu senti que aquilo ali era um clima que dava para uma pegada boa. Mas aí, como a imobiliária pagava uma comissão muito baixa naquele tempo, naquele período lá, para os corretores, logo, final do ano, eu já troquei de imobiliária. Porque eu ganhava uma comissão que era muito, assim, proporcional. Era eu e outro corretor, que trabalhávamos juntos, e só que nós ali éramos fortes, nós éramos os mais fortes da região. Então aparecia muito conhecida, a imobiliária tinha muitos anos ali.
E eu entrei nesse barco, do nada, assim, praticamente, e fui lá para aprender, e já em seguida falei, vou tirar meu CRES e vou trabalhar. E aí o negócio pegou e já estou completando 16 anos. Ah, legal, interessante. Tudo no mês de agosto. Tudo no mês de agosto. E você citou uma situação sobre a questão financeira, a comissão. E você falou que a comissão era pequena, né? E atualmente, como é? Como é a comissão? Qual o valor da comissão? Varia muito de imóvel, comercial, residencial ou industrial? Olha, qual a expectativa? A lei determina e nos dá o direito, tem corretores que às vezes pedem até um pouquinho mais. Geralmente, o corretor pode cobrar do vendedor de um imóvel 6%. Se você faz uma parceria em 2 corretores, um indica o comprador, outro indica o vendedor, a gente divide a comissão, 3 para um, 3 para outro. Se você fizer a venda sozinho, você ganha 6%. Uma locação, você ganha o primeiro aluguel. Como a gente não trabalha com a parte administrativa, que nós não temos um jurídico próprio, então a gente trabalha ganhando o primeiro aluguel no caso de uma locação. Só que nós temos que fazer contratos, fazer vistorias, é complicado, é uma vida dura. E tem períodos, doutor Intalécio, que o corretor de imóveis, a gente já chegou a ficar 2 meses sem fazer uma venda. Já teve períodos. E teve períodos também, 2013 e 2014, naquele período passado, foi os 2 melhores anos de comissões imobiliárias, onde eu já tinha passado por mais 2 imobiliárias. Então eu saí de uma comissão de 10%, onde eu vendi em 3 meses 13 imóveis. Aí eu falei, puxa vida, mas se eu vendi todos esses imóveis, eu estou ganhando só 10% dessa comissão. Se a imobiliária faturasse 10 mil reais, eu ganhava R$1.000. Então eu falei, não, tem coisa errada. Se eu estou me dando bem nessa profissão, eu vou tirar meu CRES e vou trabalhar. Aí eu fiquei 6 meses nessa imobiliária, mas foi o suficiente para começar a pegar o jeito da coisa. Adquirir o conhecimento necessário, né, específico para poder desenvolver o trabalho. Né? Exatamente. Aí, passado um período, nós trabalhávamos mais com vendas. Eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio numa outra imobiliária. Aí a minha comissão já subiu para 35%, 40%. Falei, opa, está melhorando. Depois, passado esse período, eu saí dessa imobiliária e nós abrimos uma outra, mas eu nunca fui dono de imobiliária. Sempre trabalhei prestando serviços como autônomo. Aí surgiu que a antiga imobiliária que eu trabalhei, que também ela foi à falência, infelizmente o dono faleceu, e eu entrei para a área de galpões. Então, eu fiquei 12 anos numa outra imobiliária. Foi onde eu comecei a fazer contratos, aprender a fazer contratos, conhecer melhor o que era uma matrícula, uma escritura, entender mais de cartórios. Então, nós vamos tirar depois um dia para falar sobre leis. É interessante que nessa última imobiliária você adquiriu conhecimento profundo sobre contratos, sobre prática cartorária. Então, para você foi uma ótima oportunidade. A terceira imobiliária. Porque na primeira eu só fazia vendas. As locações eu não participava. Porque naquele tempo a imobiliária não era especializada em galpões. Era só em residências. Então, o que nós fazíamos? Vendíamos terrenos, áreas e vendíamos casas, pelo plano Minha Casa Minha Vida. Então, nós aprendemos a fazer financiamentos. Na segunda imobiliária que eu fiquei 1 ano e meio, eu fui ganhar bem mais, também não ganhava comissão de locações. Era tudo só para imobiliária. Aí, as vendas, eu já tinha um rendimento de 40% das vendas. Por exemplo, vendia-se um imóvel, naquele tempo o seu preço era 120, 130 mil, uma casa boa naquele tempo, em 2010. A comissão de 6%, paga ali 6%, o que acontecia? Vendesse um imóvel lá de 200 mil, daria 12 mil de comissão. Então eu já tinha ali 40% daquele valor. Então as coisas já começaram a mudar. Então eu consegui progredir ali. Começou a ficar mais interessante, né? Ficou mais interessante, mais estável. Quando foi para a terceira imobiliária, os donos já falaram, não, o negócio é ramo de galpões. Galpões está na moda, todo mundo agora quer trabalhar, só que você precisa adquirir uma boa carteira de clientes
fazer amizades, fazer parcerias. Aí eu entrei no mercado de galpões. Aí eu já fui trabalhar ganhando 60% do primeiro aluguel de cada locação. Aí já melhorou bastante. Aí foi uma chance que me deram de eu crescer. E eu arrepiei. Ainda bem que você aproveitou essa chance, hein, assim. Foi uma chance. E nessa alocação de galpões também entrou venda? Ou não? Vendas caiu bastante, porque ou se você se dedica mais nas vendas ou mais nas locações. Porque as locações, ela ocupa muito tempo, porque você tem que captar o imóvel, você tem que fazer contratos, você tem que fazer vistorias. E de uns anos para cá, diminuiu muito o número de imóveis ofertados. E os juros subiram, porque quando você financia um imóvel, você tem que dar uma boa entrada. Então você encontra clientes que têm uma boa entrada, mas não tem a renda. Ou tem cliente que tem uma boa renda, mas não tem a entrada. Então começou a dificultar, porque 2009 para cá, 2010, até mais ou menos aí próximo de 2012 por aí, 2013, ainda se vendia bastante imóveis financiados, porque tinha um mercado bom, os preços ainda eram bons, tinha o plano Minha Casa Minha Vida, mas tinha um detalhe curioso, porque o mercado oferecia bastante imóveis para você trabalhar. O que fizeram? Mexeram no plano Minha Casa Minha Vida, não dá nem para falar o nome dos governadores que foi, dos presidentes, mas mexeram no plano Minha Casa Minha Vida e aumentou a taxa de juros. E aumentou também as chances, porque as pessoas poderiam comprar um imóvel, por exemplo, para adquirir o subsídio, que era naquele tempo 20 e poucos mil aqui em Guarulhos, tinha um plano que até 130 mil você poderia ter o desconto, o governo bancava. Aí o que eles fizeram? Eles mudaram para quase 200 mil o valor e aumentaram a taxa de juros. Aí, só que aumentou também o valor da entrada no imóvel. Você tinha que entrar com recursos próprios maior. Ficou mais difícil para a população de pequena renda. Muito. Aquelas pessoas que tinham a renda mais baixa já não conseguiam mais financiar imóvel. Esse foi o grande problema que nós enfrentamos. Deixou muita gente de fora, né? Do sonho da casa própria. Sonho da casa própria, bastante. Muita gente ficaram de fora, porque antes as pessoas podiam comprar mais. Porque a entrada era baixa. Por exemplo, o senhor comprava um imóvel de 128 mil reais, 130. O senhor tinha lá um subsídio de 20 e poucos mil reais. Então esse valor já era descontado. Sim. Variava de estado para estado, né? Para município. Foi triste, né? Um cenário triste no momento que Foi. As pessoas sonhavam com adquirir a casa própria. Né? E, infelizmente não foi muito acertado para a população de baixa renda esse aumento do governo. Então foi quando, até não tem problema da gente citar, foi já quando entrou o governo Dilma. Naquele tempo eles mexeram em tudo. Aumentou-se as chances das pessoas adquirirem, mas aumentaram a taxa de juros, que complicou a vida das pessoas. E também a entrada ficou maior. E os imóveis foram subindo os valores. E aí os terrenos que tinham na região de Bom Sucesso, aquelas regiões ali de Carmela, todos aqueles miolos por ali, que aconteceu? Os valores também foram subindo, porque a procura foi muito alta. Então muita gente saiu daqui do centro e foi morar na região de Bom Sucesso devido ao custo menor de se comprar numa casa. Pois. Difícil, hein, Arsênio? Foi difícil. E nesse cenário aí, quais são então as maiores dificuldades da profissão de corretor de imóveis? Olha, a grande dificuldade do corretor é a concorrência. Existem muitos corretores hoje. Por exemplo, hoje quando você vai mostrar um galpão, tem 7, 8 corretores mostrando o mesmo imóvel. Então é uma disputa. Você prepara a ficha de um, aí o dono já fala para você, olha, tem mais 2 fichas na frente, vamos ver qual que é a melhor. Então se tornou complicado, porque o corretor vive de expectativa e vive também de emoções. Tem 2 situações do corretor de imóveis. Expectativas e emoções. Interessante, hein? A expectativa é quando você atende um cliente, ele interessa por aquele imóvel, ele vai a fundo. Aí depois, se você concretiza aquele negócio, eu falo mais em locações. Então, ali você já pode ter certeza que você vai ganhar o primeiro aluguel. Agora,
Quando concretiza-se o negócio, a emoção só vem após assinar o contrato e entregar as chaves. Aí é hora da emoção. Agora, quantas decepções a gente já teve em locações que você encaminhou tudo, chegou na hora, um outro passou na frente e ofereceu um valor melhor naquela locação para segurar aquele imóvel. E também aconteceu muitas vezes a procura está muito grande, os donos passaram a exigir fichas melhores. Quem apresentava o imóvel melhor para garantia, quem apresentava uma ficha boa para o seguro-fiança. Então, se tornou um meio muito disputado. E muitos corretores, o que fizeram? Deixaram vendas de lado e entraram para o mercado de locações. Porque ver essa oportunidade crescer e menos concorrência. Menos concorrência. Agora, é muito mais prático trabalhar com locações do que com vendas. Interessante. E nessa dificuldade toda que você está relatando, expectativas e emoções, achei interessante essa observação que você fez, Arsênio. Você vê essa dificuldade. Essa dificuldade geralmente ocorre quando você está no curso, aprendendo como ser um corretor de imóveis? Não, o curso, ele oferece para você as regras. Tudo que você precisa saber, você tem que seguir uma ética do Cresce. O Cresce é muito rigoroso. Se você colocar uma placa ali sem o seu Cresce, você recebe uma multa. Então, o que acontece? Se um corretor mostra um imóvel e um outro corretor vai lá e mostra o mesmo imóvel para aquele mesmo cliente, a preferência de comissão é daquele que mostrou primeiro. Então o corretor fica todo empolgado, apresentou o cliente gostou do imóvel e de repente ele vai falar assim, peraí, mas um outro corretor já havia mostrado também aquele imóvel. Aí ele fala pra gente, só que eu já tinha visto com fulano e tal. Então você está a caminho para ir mostrar um imóvel, quando você passa o endereço, ele fala assim, eu já fui nesse imóvel. Então, ou se você acontecer, às vezes tem muitos clientes que esquecem, não sabem o nome da rua direito, então você vai com aquele cliente e vai mostrar um determinado imóvel. Quando você chega lá, ele olha tudo, aí depois ele fala, eu já vi com fulano de tal. Aí o dono é obrigado, por isso que os proprietários pedem para que você registre o nome de quem foi lá, nome RG, porque senão ele tem que pagar 2 comissões. Se eu, por exemplo, mostro para o senhor vai lá e mostra para outro, o mesmo cliente, né, faz 2 visitas. Aí, o que acontece? O dono do imóvel, ele vai pagar para aquele que foi primeiro. Senão, ele vai pagar pela segunda vez. Então, vai pagar 2 vezes. E vai pagar errado se pagar a primeira vez para um e não pagar para o outro. Então, tem que ter muito cuidado, muita ética aí. Ética é acima de tudo, hein? A ética é acima de tudo. Então, quer dizer, no curso de corretor de imóveis, esses debates são postos para que os alunos ali possam aprender já desde o início da carreira como se portar frente a essas dificuldades ou situações que acontecem na apresentação de um imóvel por um corretor e sem saber um outro também apresenta o mesmo imóvel e ocorre essa disputa aí pela comissão. Então isso aí já é apresentado já no curso de corretor de imóveis para que os alunos ali já se interem como tem que trabalhar com ética. O curso não fala muito sobre isso daí. O curso fala mais de técnicas de vendas, fala mais de... essas orientações a gente aprende na prática. Porque, veja bem, no passar do dia a dia é que você vai descobrindo essas coisas. Porque, veja bem, se um corretor mostrar primeiro e o outro vai e mostra o segundo, aí o que acontece? Esse segundo corretor vai querer receber a comissão. Só que se... Por exemplo, o dono do imóvel pagar para o segundo e o primeiro provar que ele mostrou primeiro, existem casos que vai parar na justiça e o dono, se pagou para o primeiro, para o segundo, vai ter que pagar para o primeiro também. Então é aquele ditado, quem paga errado, paga 2 vezes. É interessante, mas é tão discutível, né? Porque tá caindo a responsabilidade pro dono do imóvel. Mas também tem a questão ética do profissional. Muito. Que tem que também entender a situação e explicar. Olha, eu recebi, mas eu não sabia que o outro tinha vindo aqui apresentado primeiro. Ou eu sabia e não quis passar a comissão, que ele também teria direito. Né? Você vê que dá um debate bem caloroso aí para ver
quem está certo ou quem está errado, para no final também não cair só a responsabilidade para o dono do imóvel, né? Essa responsabilidade pode ser dividida entre os corretores também. Porque o que acontece? O corretor, quando você vai visitar um imóvel, você pergunta lá para aquele cliente: você já foi em tal lugar, assim, em tal rua? Que aí se ele fala, já fui. Só que tem gente que às vezes esquece que foi lá. Quando chega lá, ele fala, opa, já conheço. Então, hoje, os juízes estão acatando, por decisão judicial, se você provar, mesmo através de mensagem de WhatsApp. Por exemplo, o senhor foi visitar um imóvel comigo, nós trocamos mensagens e passamos o endereço, mostramos o imóvel, o outro veio e mostrou novamente para o senhor. O que acontece? Aquelas mensagens de WhatsApp do primeiro aqui já está valendo para ele entrar na justiça contra o proprietário. Se o proprietário pagar a comissão para o segundo, ele vai ter que reembolsar o primeiro também. Então, essas são as decepções também que causam. Já tem várias decisões nesse sentido, né? Em vendas também causa muitas decepções, porque às vezes você fecha um negócio quando está tudo certo. Já aconteceu da gente desfazer negócio dentro do cartório. Está tudo certinho ali. Às vezes a mulher fala assim, eu não vou querer vender mais. Não. Você não pode fazer nada. Aí vem aquele banho de água fria. Vem já aquela ducha de água fria. Você chega com uma proposta X, um imóvel lá, 500 mil reais. O dono está pedindo 600. Chega um outro corretor com outro cliente, oferece 550. O outro vem com 580. Então é uma disputa. É uma disputa acirrada. É igual um time de futebol. A vida de corretor também não é fácil, né? Não é fácil. Né? Vida de expectativas e emoções. Expectativas e emoções. Então, a importância do... Outra coisa, o que mais emociona a gente, nosso tempo já está meio curto, o que mais emociona a gente é quando eu encontro as pessoas nas ruas e as pessoas me falam, olha, hoje eu tenho minha casa própria graças ao seu trabalho. Então, aquilo ali é a coisa mais gratificante que tem. E outra coisa, já aconteceu de eu atender um cliente só 3 vezes. Por exemplo, ele saiu de um imóvel, foi para outro, saiu de um, foi para outro. Já tive cliente que compraram comigo 3 imóveis. Então, as pessoas falam para a gente, hoje eu tenho minha casa, hoje eu sou feliz graças ao seu trabalho. Aquilo ali para nós é muito mais gratificante do que a hora que você recebe a comissão em dinheiro. E muitos locatários também falam, você me atendeu tão bem lá no outro galpão, que hoje eu quero que você me arrume um outro. Isso é muito bom. É muito gratificante, né? Motivo... Você vê o reconhecimento do seu trabalho pelas atitudes das pessoas que procuram pela segunda ou terceira vez. Exatamente. E hoje, outra emoção também que eu já tive, de uma empresa que me localizou pelo Google, na China. Lá o cara me achou na China, de um determinado imóvel, veio aqui no Brasil e fechou o negócio. Que legal, um chinês. Eu já tive um cliente também no Japão, que veio aqui no Brasil e locou um galpão comigo e uma colega. Interessante. Então foi muito também. gratificante. Ou seja, é um trabalho que está além das fronteiras. Exato. Agora, o ano, que eu disse, 2013 e 2014 foram anos de glória. Depois deu uma caída. Aí voltou a melhorar. A época da pandemia foi a época melhor para alocar galpão. Devido ao e-commerce que cresceu bastante. A gente não parou um dia. Mesmo usando máscara, a gente ia para a rua. Ia para a rua, não podia perder o negócio. Mas se for falar da vida de corretor, aqui tem muitas coisas ainda. Interessante, Arsênio. Então, posso só dizer que foi um prazer imenso, Arsênio, poder trazer esse diálogo, né, sobre a vida do corretor de imóveis e dicas práticas ainda. Né, seja para a divisão de comissão, ou seja para conquistar até mesmo clientes que está fora do país. A ética em tudo. É interessante, ética acima de tudo. Ética, respeito com o cliente, tratar bem o cliente, mesmo que ele não feche o negócio com você hoje, mas ele fica grato ao seu atendimento, que ele voltará a te procurar. Logo depois você fala, você me atendeu tão bem que agora eu preciso novamente, vou te procurar. Então, respeito com os colegas, que é muito importante, e respeito com o cliente, porque aquele cliente que você atendeu bem, ele vai voltar. Perfeito. Isso é muito importante, Arsênio. Então, essa é a mensagem do dia. Mensagem de ir deixando o meu Cresce também, porque a gente é obrigado a fornecer o Cresce para tudo. Então, faça agora, Arsênio. Meu Cresce é 102 140 FSP.
102 140 FSP. Nós temos que falar o Cresce em tudo. Qualquer venda, qualquer negócio que você colocar numa placa, tem que ter o Cresce. E o telefone nosso de contato é 11 99465 9382. Está passando aí na tela. 11 99465 9382. Doutor, foi um prazer ser entrevistado pelo senhor aqui, que é um grande advogado aqui da cidade de Guarulhos, um advogado famoso, né? Eu que agradeço, Arsênio, a oportunidade de estar aqui com você, trocar experiência, trocar informações e para as pessoas que vêm te seguir, venham ter mais conhecimento sobre a prática imobiliária. Eu aproveito esse momento para mandar um grande abraço para todos os colegas que eu tenho hoje, parceiros fiéis mesmo. Eu tenho vários parceiros que trabalham conosco, que são muito fiéis ao nosso trabalho. A gente, na hora de rachar a comissão, nunca houve uma briga. Então a gente tem, já teve traidores, a gente já sofreu com traidores, mas também temos bastante amigos honestos que cumprem com as regras. Isso é importante, Arsênio. Ética acima de tudo. Acima de tudo. Ética e respeito um com o outro. Legal. Então só posso dar para você meus parabéns, obrigado, corretor, pela sua história e experiência aqui contada para todos nós. Isso é importante saber porque inspira outras pessoas a querer praticar e querer desenvolver nessa profissão e alcançar o sucesso como você tem alcançado. Assim. Graças a Deus. E eu dou uma dica também. Se você tem vontade de ser corretor, aprenda, ligue para nós, tire informações, oriente, né? Porque tem muitas pessoas que se decepcionam. Pensam que a vida de corretor é uma moleza, que vai só vender e faturar. Há poucos dias até um médico me disse, nossa, eu vejo falar que teve um corretor que ganhou 500 mil reais aí numa venda só. É raro. Lá pode acontecer lá uma vez na vida. São questões excepcionais, né? Mas acontece. Acontece. Mas tá bom, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Arsênio. E até a próxima. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado, Abner, que está aí nos dando uma grande força. Abner. Até a próxima oportunidade, doutor Indalécio Ribas. Né? Um grande abraço e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até breve. Tá, tchau. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. No ar, neste canal, Arsênio Tardivo e você. Entrevistas, informações e muito mais. Deixe seu like, se inscreva-se no canal.